assistiu ao vídeo do canal que tem o seguinte nome, O Papa Eleito que Nunca Assumiu, se deparou com a suposta eleição do cardeal ultraconservador Giuseppe Siri, que teria escolhido o nome de Gregório XVII. Como a escolha do nome representa uma dica de como será o papado, e tendo em vista o conservadorismo de Siri, há logo se concluir que o Papa Gregório XVI teria sido um pontífice muito conservador. E foi. Realmente foi. Nesse vídeo, que foi uma sugestão de um dos inscritos mais assíduos desse canal, o Guilherme Feitosa, vamos tratar um pouco da história de Alberto Capellari, que se tornou Papa no ano de 1831. Capellari, ele foi um Papa conservador que condenou frontalmente as ideias liberais e pregou extrema disciplina do clero. Para muitos, ele foi um péssimo Papa, mas foi por outros valorizado pela defesa da Igreja e por promover a educação católica em missões por todo o planeta Terra. Então vamos lá. Alberto Capellari nasceu em 1765, na região de Vêneto. Em 1783, ingressa no mosteiro Camaldolese de São Miguel de Murano como noviço, adotando o nome de Mauro. Com inteligência acima da média, destacou-se nos estudos de teologia e de filosofia. Em 1787, ordenou-se padre e 2 anos depois tornou-se professor de filosofia no mosteiro de São Miguel. Em 1792, mudou-se para Roma, onde muito se destacou, principalmente após a publicação em 1799 do texto Il Trionfo della Santa Sede, que defendia a infalibilidade papal. Voltou para Veneza para ser professor de filosofia das faculdades de Camaldolese. Com a queda de Napoleão e a soltura do Papa Pio VII, foi determinada a ida a Roma de Alberto para ser nomeado consultor de diversas congregações. O Papa Pio VII ele foi preso por Napoleão em 1809. Essa prisão se deu após esse tirano invadir os territórios papais. Tal encarceramento ocorreu em face de Pio se recusar a cumprir exigências absurdas do imperador. O pontífice foi levado prisioneiro para a França num dos maiores absurdos da história da Igreja Católica. Em 1814, com a queda de Napoleão, o Papa foi liberado. Se você quiser se aprofundar no assunto, há um vídeo no canal sobre o Papa Pio VII. Em 1805, é nomeado abade de São Gregório ao Célio de Roma. O Papa Pio VII, que nutria por Alberto enorme admiração, ofereceu-lhe o bispado da diocese de Beneveto em 1807. Preferindo a vida monástica e espiritual à administrativa, o religioso, para o espanto do Papa, não aceitou. Em 1823, morre o Papa Pio VII e assume Leão XII. O novo pontífice sagrou Alberto cardeal in pectore em 21 de março de 1825. Se você deseja saber o que são cardeais in pectore, há um vídeo curto no canal que explica. Em 13 de março de 1826, é tornada pública tal nomeação, sendo dada ao novo cardeal a incumbência de negociar uma concordata visando proteger os católicos nos Países Baixos. Tal tarefa diplomática foi executada com extremo êxito. O novo cardeal também teve sucesso ao negociar a paz em nome dos católicos armênios com o Império Otomano. Em 1829 morre o Papa Leão XII e assume o Papa Pio VIII, que tem um pontificado curto e falece logo em 1830. Começa então um conclave bem complicado. O conclave de 1831 foi marcado por uma profunda divisão entre os cardeais. Outro complicador era a pressão externa sobre eles exercida pela Áustria, Espanha e pela França. O cardeal Giacomo Giustiniani entrou no conclave como favorito, mas se aplicou a centenária máxima de que quem entra no conclave como papa sai cardeal. Giacomo acabou tendo seu nome preterido em face da posição contrária a ele do rei Fernando VII da Espanha. Havia diversas facções apoiando diferentes candidatos,
o que tornava impossível chegar-se ao número mínimo de votos necessários. Dois nomes então surgiram como possíveis futuros papas: Emanuele de Gregório e Bartolomeu Paca. Nenhum deles, entretanto, era capaz de conseguir o número de votos necessário. Havia um impasse. Acontece que tal indefinição estava gerando instabilidade e uma revolta estava prestes a ocorrer nos estados papais. A situação chegou aos ouvidos do conclave, o que fez com que eles procurassem um quarto nome. Após diversas votações e discussões internas, chegou-se a Capelari, que alcançou a maioria de 2/3. Escolheu o nome de Gregório, possivelmente influenciado por ter sido abade do mosteiro de São Gregório. O nome Gregório significa vigia. Quando assumiu o trono de Pedro, Gregório tinha a convicção de que não era missão da Igreja adaptar-se às modernidades. Procurou doravante enfatizar a importância da tradição e da autoridade da Igreja, opondo-se a qualquer reforma ou mudança na doutrina. O novo Papa chegou a se contrapor às inovações tecnológicas da época, como a iluminação a gás e as ferrovias, que chamava de caminho para o inferno. Era defensor do ultramonatismo, que pregava a autoridade papal e diminuiu a autoridade dos bispos diocesanos. O poder deveria estar centralizado na figura do Papa. Outro ponto que achava importante era o apoio do papado às artes e à cultura. Gregório foi Papa numa época complicada para a Santa Sé. Eram anos de guerras e revoltas que colocaram em xeque os estados papais. Diversos governos desafiavam a autoridade do Papa, visando controlar tais territórios. Tais estados consistiam em diversos territórios situados na Itália Central e governados pelo Papa. Gregório teve enorme dificuldade de manter a sua autoridade sobre tal região. Havia ainda uma onda anticlerical que levou ao assassinato na Espanha de cerca de 150 religiosos. Preocupado em difundir o catolicismo no mundo, deu especial importância às missões, principalmente na África. Preocupou-se muito com o combate à escravidão. Em 1839, editou a bula In Suprema Apostolatus, que condenava fortemente o comércio de escravos, tratando tal conduta como crime, e pregava ainda a igualdade racial. A sua conduta fortemente centralizadora causou revolta de alguns setores da Igreja que tentavam minar o seu pontificado, trazendo a lume supostos problemas com gastos excessivos que prejudicariam o tesouro. Talvez os investimentos com obras de engenharia e defensivas tenham servido de suporte a essa tese. Há historiadores que defendem que o Papa teria colocado a Igreja em crise financeira. Acontece, entretanto, que há outros que têm a posição contrária. O Papa teria sido altamente austero e se preocupado com os gastos. O fato do pontífice ter reduzido o número de festividades oficiais e o uso de carruagens por membros da Cúria parece ir ao encontro dessa tese. Em 20 de maio de 1846, o Papa adoeceu repentinamente. Tinha erisipela facial, que o levou a óbito em 1 de junho de 1846. A edição da bula In Suprema Apostolatis serviu de base moral para a abolição da escravatura no Brasil, que ocorreria algumas décadas depois, em 1888. Só por esse ponto já seria possível elogiar o pontificado de Gregório XVI, em que pese o seu conservadorismo. Sempre se deve ter em mente que ele ocupou o trono de Pedro num momento extremamente complicado, o que ensejava esse momento, realmente o que fazia com que fosse necessário realmente nesse momento, uma postura mais firme e centralizadora do pontífice. Erros foram cometidos, como o cerceamento da liberdade de expressão, mas, como disse, é imprescindível contextualizar. Era uma época complicadíssima para a Igreja. Pouco tempo antes de Gregório assumir, um Papa, sempre é bom lembrar que pouco tempo antes de Gregório assumir, um Papa havia sido preso e retirado de Roma. Isso tudo deve ser considerado ao se fazer um juízo de valor do seu pontificado. É isso aí, pessoal. Valeu!